Olá, queridos amigos. Nós estamos no Setembro Amarelo, é o mês dedicado à prevenção do suicídio, e eu quero falar hoje sobre qual o destino eterno de um suicida. Para onde vai uma pessoa cujo último ato foi se matar, suicidar-se? Vai para o céu, vai para o inferno? Para onde vai? Qual é o destino dele sabendo disso? Outra questão, todo suicídio é um pecado? É outra questão que eu gostaria de ver com vocês. Mas a questão do suicídio é um problema hoje sério. Eu vou dar alguns dados aqui, e isso eu peguei de uma palestra da psicanalista Camille Gari, e ela pegou esses dados do Ministério da Saúde, aqui do Brasil. Eu vou passar esses dados. Se você quiser ver essa palestra na minha página do Facebook, tem essa palestra ali. E eu vou passar para vocês. No Brasil, em média, 38 pessoas se suicidam por dia. 38 pessoas por dia. Em cada 100 mil mortos, o suicídio é de 6,4. Ou seja, em 100 mil mortos, 6 pessoas se suicidaram, desses 100 mil. Esse é um índice alto em relação à questão do mundo. No período 2000-2015, os suicídios de pré-adolescentes e adolescentes até 14 anos aumentou em 65%. E de adolescentes de 15 a 19 anos aumentou 45%. Esse é um dado muito ruim para nós aqui no Brasil. Está aumentando a porcentagem de adolescentes e pré-adolescentes, adolescentes até 19 anos, pré-adolescentes abaixo de 12 para baixo, tem aumentado o número dessas pessoas que se suicidam. Há dois grupos aí cujo aumento vem sendo visto: o dos adolescentes e jovens e o dos idosos também. São dois grupos que está aumentando o número de suicídio. Continuando aqui. Na população, deu 40% de aumento. No Brasil, agora pegando dados de 2021, 7,2 mortes por 100 mil mortos. Já em 22 foi de 8, ou seja, a cada ano está subindo mais a porcentagem de pessoas que se matam. Em 2022 foram 16.200 e poucos suicídios. Em 2022, há 2 anos atrás, portanto. O que dava um total de 44 por dia. 44 suicídios por dia. Então veja, o número é alto em se tratando de suicídio. Agora veja esse outro dado aqui, esse dado é muito importante. 90% das mortes por suicídio estão relacionados a transtornos mentais. 90% a transtornos mentais. Ou seja, 10% é a pessoa que não tem nenhum tipo de doença mental, nenhum, e por outros motivos resolve por fim a vida. Mas 90% dos que se matam têm alguma doença mental. Quais são esses transtornos mentais que levam alguém a um suicídio? O principal deles, depressão. A depressão é a pior causa para a morte, para o suicídio. Bipolaridade. A pessoa que é bipolar, uma hora está eufórica, outra hora está apática, e vive assim o tempo todo. Esquizofrenia é aquela que ela começa a achar que a realidade é uma coisa e o real é outra, né?
ela falsifica a realidade. A realidade está na cabeça dela agora. Esquizofrenia e alcoolismo. A gente sabe o mal que o álcool faz na vida das pessoas. Já fiz uma live sobre isso, gostaria que você visse e ouvisse, caso não tenha visto. O que a gente tira? Esses dados, gente, são do Ministério da Saúde, são dados dos médicos que atendem essas pessoas, enfim, são dados médicos, portanto, confiáveis aqui. O que a gente pode entender? Primeiro, a grande maioria dos suicídios, mas a grande maioria mesmo, veja, 90% transtornos mentais. A grande maioria está ligada à depressão. Depressão, gente, é uma doença. Não é algo que a pessoa escolhe. Ninguém chega assim e diz, eu vou escolher ficar depressivo. Eu vou escolher viver na depressão. Ninguém escolhe isso. A pessoa vive, porque é uma doença. Ninguém escolhe ter diabetes. Ninguém escolhe ter pressão alta. Ninguém escolhe. Claro, algumas escolhas suas contribuem para as doenças, sem dúvida nenhuma. Mas ninguém escolhe ser. As coisas acontecem. E acontecem muitas vezes por conta de decisões erradas e às vezes acontece sem ter decisão errada nenhuma. Assim, a depressão. Quando uma pessoa ela está deprimida, e isso quem vai avaliar não sou eu e você que somos leigos, mas um médico, é um psicólogo, é um psiquiatra, são esses que vão avaliar. Eles é que têm condições técnicas para avaliar se alguém está em depressão ou não. Quando alguém está em depressão, ela está com uma doença. Para vencer essa doença, preste atenção, não basta força de vontade. Eu quero. E o depressivo, uma coisa que ele não tem é vontade para sair daquela situação em que ele está. Ele até tenta, mas ele não consegue. Então, veja bem, para sair da depressão, não basta força de vontade. É preciso ajuda profissional. É preciso ajuda de médicos. É preciso ajuda de psicólogos, de terapeutas, para sair da depressão. É preciso o auxílio da família. É preciso o auxílio dos amigos. Mas sem a parte técnica da medicina, da psicologia, a pessoa não sai desse quadro de depressão. É por isso que aqueles que têm depressão e muitas vezes falam em suicídio, precisam ser levados para tratamentos adequados. Senão, pode suicidar mesmo. Dois grupos, então, eu falei que vem crescendo o número de suicídios. Primeiro, os idosos. Os idosos, muitas vezes, estão com uma doença física, crônica, e ele sabe que ele vai viver com muita dor, ou vai viver agora só acamado, sem poder fazer nada. Então, muitos idosos, com aquele receio de se tornar um peso para a família, acabam cometendo suicídio. Então, o cuidado com os idosos é sempre muito importante. E, principalmente, aqui eu quero falar um pouco mais, o suicídio de adolescentes. Adolescentes também estão entrando em depressão. Isso é uma doença que está acometendo cada vez mais os adolescentes. Não dá aqui para discutir os porquês, né? Mas estão. E o suicídio de adolescentes que entram em depressão, eles são causas, né? Algumas das causas são, por exemplo, o bullying, quando ele é moralmente, né, linchado, quando ele é desprezado, quando ele é humilhado, quando ele é descartado, quando ele não tem grupo nenhum que o queira. O adolescente é alguém que precisa de grupo, é uma necessidade dele. Precisa de pais que o acolham com amor. Se ele não tem essas coisas, facilmente ele pode entrar
em depressão e, a partir disso, tirar a sua vida. Desencontros amorosos também pode fazer com que o adolescente pense em suicídio, entre numa depressão e pense nisso. E uma coisa que eu já vi com muita tristeza e falo, às vezes o adolescente ele se descobre gay. Ele percebe que ele gosta de pessoas do mesmo sexo dele, do mesmo gênero. E aí ele entra numa crise, porque o ensino de seus pais é o contrário. Ele entra numa crise e quando ele percebe que seus pais o rejeitam por causa disso, muitas vezes, e às vezes aí por imposições religiosas, isso eu já vi muito no meio evangélico e católico também, quando ele percebe que seus pais são contrários, ele entra numa depressão terrível. E aí a ideia da morte lhe parece algo bom para fugir da dor, da vergonha, para fugir do desamparo, para fugir do ódio, para fugir das palavras maledicentes. Então, muitas vezes ele procura essa questão. O que eu quero dizer com tudo isso? A grande maioria dos suicídios, ela acontece porque a pessoa tem uma doença mental, um transtorno mental. Não, o suicida, preste atenção aqui, o suicida não está escolhendo morrer. O suicida está escolhendo, nesses casos, né? O suicida está escolhendo evitar a dor. Ele não aguenta mais aquela dor. É uma dor intensa na sua alma, no seu ser. É uma dor tão forte que ele não consegue mais organizar sua vida. Daí a depressão. É uma dor tão forte que ele pensa, qualquer coisa vale a pena para eu tirar essa dor de mim. Eu não estou aguentando mais essa dor. Veja, se manifesta no corpo? Claro que se manifesta no corpo, mas é uma dor interior. Você já foi desprezado alguma vez? Você já se sentiu sozinho porque as pessoas chutaram você? Alguma vez na vida já sentiu? Pensa nisso como sendo uma vida, um jeito de viver. Se sentir assim o tempo inteiro e carregar essa dor. A dor de não ter ninguém que chegue perto de você, que chegue junto e diga: você é importante para mim, você é meu amigo, você é meu filho querido. Você está entendendo? Então, o suicida, ele não quer se matar, ele quer evitar a dor. Mas agora eu vou tratar da questão da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre essa questão do suicídio? É interessante. A Bíblia fala historicamente de suicídios. Eu vou citar aqui alguns suicídios que há na Bíblia, casos de suicídio. Sansão, Abimeleque, que era uma pessoa que queria se tornar rei no tempo dos juízes, Saul e seu escudeiro numa guerra. Ele já estava ferido, ele estava perdendo a guerra, ele pediu a seu escudeiro que o matasse, ele não fez isso, ele próprio se matou e o seu escudeiro se matou também. Aitofel, um conselheiro de Absalão, o caso de Aitofel é interessante, ele era conselheiro do rei, aí teve um outro conselheiro, o Absalão pediu a opinião dos dois, o Absalão escolheu a opinião do outro. Sabe o que o Aitofel fez? Porque Absalão não escolheu a opinião dele, foi para sua casa e se enforcou, e se matou. Veja, o homem se matou porque não foi ouvido o seu conselho pelo rei. Zinri é um general que deu um golpe de Estado, se matou queimado. E aí o caso mais importante da Bíblia, Judas, que após trair Jesus, teve remorso e se matou por conta daquilo que fez. Todos esses, e aqui tem mais um caso que eu vou falar daqui a pouco, todos esses do Antigo Testamento que eu falei, foi em contexto de guerra.
Então, veja bem, eles se mataram pela vergonha de ser presos pelos inimigos e ser mortos pelos inimigos. Eles se mataram porque, veja bem, não tinha mais jeito, eles iam morrer mesmo. Então eles preferiram, é melhor eu mesmo morrer do que ficar sofrendo e depois ser morto pelo inimigo que vai me vencer. Então todos eles foram por questões de guerra. Você não pode considerar isso aqui como um suicídio devido à depressão, tá? Todos os contextos de guerra daquela época ainda. O único que talvez seja um contexto de depressão é o de suicídio de Judas. Talvez. Mas há veja, não um suicídio, mas uma tentativa, e essa é muito interessante. Paulo e Silas estavam presos, junto com outros presos, e havia um carcereiro. Veja, havia uma regra para os carcereiros daquela época. Se o carcereiro deixasse algum preso fugir, ele seria morto no lugar do preso. Então, ser carcereiro era uma profissão de alto risco. Ele poderia ser morto. Aí o que acontece? Paulo e Silas estão lá em Filipos, presos junto com outros. Dá um terremoto, as portas das cadeias se abrem, todos podem sair e fugir, mas Paulo e Silas ficam e os demais presos também ficam. O carcereiro, quando entra, vê as portas abertas, acha que todo mundo fugiu, ele pega da sua espada e vai se matar. Aí Paulo diz o seguinte, Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então veja, é uma tentativa de suicídio, mas no mesmo caso não é depressão, ele sabe que vai morrer porque ele acha que os prisioneiros fugiram, e aí Paulo diz, não te faças nenhum mal, e o carcereiro vai se converter depois a Jesus, pela pregação de Paulo. Veja bem, a Bíblia narra esses fatos, a Bíblia não tece nenhum comentário, nenhum juízo de valor, se é certo ou errado, nenhum, sobre a questão do suicídio. O único juízo de valor que temos é esse de Paulo, na qual ele diz, não te faças nenhum mal. Veja, é mal para a sua vida, é você tirar sua vida, é um mal. Então, não faça para você esse mal, tá? Agora, era uma decisão deliberada, pensada. Não, no caso do carcereiro, não era uma decisão que vinha de depressão. Era uma decisão que vinha do exercício da sua profissão. Ele iria ser morto se os prisioneiros fugissem. Ele só quis adiantar um negócio para ele para não sofrer muito. Então, nesse sentido, nós encontramos que muitas vezes a Bíblia, ela não faz um juízo de valor. Ela não trabalha nessa questão. A questão, então, o suicida vai para o céu ou vai para o inferno? Todo suicida vai para o inferno? Essa é a questão que eu quero responder. E a minha resposta é a seguinte. Há suicídios por transtornos mentais e há 10% que não é. Nesses suicídios que são por transtornos mentais, veja bem, o suicídio nem pecado é. Vou responder de novo. Nessa questão de transtornos mentais, o suicídio nem pecado é. Por quê? Porque a pessoa, ela não está desejando morrer, tirar a vida. Ela está desejando evitar a dor. Ela não está no seu perfeito funcionamento normal da sua mente. Ela não está. Ela está com um transtorno, ela está doente. Então, a doença dela é que a leva a isso. Não é o desejo, por exemplo, meu e seu, uma pessoa que não temos transtornos mentais, não somos depressivos, e aí eu chego e digo, hoje eu vou tirar minha vida. Aí é outra história. Mas quem tem transtornos mentais,
o suicídio nem pecado é. Aliás, é interessante, se você observar a lista de pecados da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, e tem muita lista de pecado, você nunca encontra o suicídio lá. E o suicídio sempre houve na história da humanidade. Você nunca encontra o suicídio na lista de pecados. Né? Aí você diz, mas tem o não matarás. Então a pessoa está matando a si própria, está cometendo o não matarás. Se alguém tem transtorno, não cai nesse não matarás. Agora, se alguém, sim, na sua capacidade normal, sem depressão, ele decide dar fim à sua vida, aí sim, aí você cai. Quando a depressão, para mim, nem pecado é. Mas mesmo aqueles, agora eu vou colocar todos, mesmo aqueles que não são por transtornos mentais, são aqueles pensados, por exemplo, vergonha. A pessoa fez alguma coisa, ela está muito envergonhada, então para não passar vergonha em público, ela prefere finalizar sua vida. Acontece isso muito, por exemplo, no Japão, na sociedade japonesa, né? A vergonha ali é tão grande para a pessoa que ela prefere tirar a vida. Pode acontecer também aqui a questão da vergonha, ou a questão assim, eu estou num beco sem saída financeiro tão grande e tal, então eu prefiro me matar para não ter de enfrentar toda essa situação ruim. Isso também acontece. Então, veja bem, agora eu vou pegar todos os casos, tanto os transtornos mentais quanto não são. E olhando para a Bíblia. Na Bíblia, nunca um pecado só define o destino eterno de alguém. Nunca. O destino eterno, ele é visto por Deus na totalidade da vida. A pessoa conheceu o perdão que Jesus dá pela sua cruz ou não? Se a pessoa recebeu esse perdão, todos os seus pecados são perdoados, inclusive o último de suicídio. Inclusive o último de suicídio, se for pecado. Inclusive. Todos os seus pecados são perdoados. Então, agora, se ela não conheceu, se ela não recebeu a salvação de Jesus que vem pela cruz dele, então bastaria ter um só. Mas todos os seus pecados, todos, porque não foram perdoados, o levam à perdição. O levam ao sofrimento eterno. Então, nunca, gente, nunca a vida eterna de alguém é definida por um pecado só, o suicídio. Nunca. Na Bíblia, jamais. É o conjunto de pecados da pessoa, só que o conjunto de pecados, todos os pecados de uma pessoa, vistos em relação à cruz de Cristo. Vistos em relação à cruz de Cristo. Todos os nossos pecados são perdoados por Jesus, inclusive o pecado do suicídio, se for pecado na vida de uma pessoa, ou então não temos o perdão de Cristo e seremos condenados, independente se tem suicídio ou não. Se a pessoa conhece a Jesus Cristo de uma forma pessoal, mas por conta da depressão, por conta de outras circunstâncias, ela comete suicídio, ela vai para o céu. Porque o sangue de Jesus perdoa todos os pecados, e não apenas um, e não apenas dois. Não pode acontecer do sangue de Jesus perdoar todos, menos o último do suicídio. Esse pecado Deus não perdoa. Não existe isso. Na Bíblia, não. Pode ser que na cabeça de alguns existe. Na Bíblia, não. Na Bíblia, ou todos os nossos pecados são perdoados, ou nenhum é. E isso depende da nossa fé em Cristo Jesus. Quais as minhas conclusões? Examinando a Bíblia. Não acredito que o suicídio, por si só, leve alguém para o inferno. Não acredito nisso, de jeito nenhum. Se a pessoa tem Jesus na sua vida,
ela vai para o céu, mesmo tendo cometido suicídio. Eu já soube, conheci pastores, homens de Deus, deram ótimo testemunho, mas por conta da depressão se mataram, se suicidaram. Estão no céu. Adolescentes que servem a Jesus, que amam a Jesus, mas por conta de alguma dessas coisas que eu falei e que tiraram sua vida, estão no céu. Vão para o céu. Disso, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. A questão toda, gente, não é se a pessoa cometeu ou não suicídio. A questão toda é, eu acredito na cruz onde Jesus morreu, eu acredito que Jesus na cruz pagou meus pecados, eu recebo essa salvação de graça que Jesus me deu. Se é assim, mesmo que eu entre em depressão é uma doença, mesmo que eu entre em depressão e tire minha vida, estarei com o Senhor, porque todos os meus pecados foram perdoados. E no caso de depressão, para mim, nem pecado é. Eu espero que tenha ajudado vocês, mas eu quero, finalizando, dar uma palavra a pais e parentes de adolescentes e jovens que tiraram suas vidas. Muitas vezes a gente fica com um pouco de culpa em relação a será que eu não fiz alguma coisa errada? É sempre bom se examinar, mas eu quero dizer que geralmente é por conta de depressão. E a depressão não tem a ver com aquilo que os pais ou os parentes fazem. Tem a ver com a pessoa, é dela. Então, não assuma uma culpa constante, eterna, por conta disso. Por conta disso. Coloque, sim, sua dor, coloque esse sentimento de culpa casuais diante de Deus. Coloque tudo diante do Senhor. Peça a ajuda de Deus para continuar vivendo. E procure seguir em frente. Claro que você pode se examinar e perceber assim, nós como pais, contribuímos para a depressão dele? Ou não? Esse é o reflexo bom. Se nós contribuímos, o que é que temos que mudar no nosso posicionamento? Mas se não contribuímos, se fomos pais acolhedores, pais que o aceitaram com aquilo que ele é, com o que ele disse, não carregue uma culpa que não é sua. Outra coisa, não pense que seu filho, seu parente, ele se suicidou, ele está perdido, ele vai para o inferno. Não, não vai. Se ele é de Jesus, ele está no céu, ele vai para o céu. Era isso que eu tinha a dizer. Espero que eu tenha abençoado a vida daqueles que vão me ouvir. Deus abençoe vocês. Vamos tomar sempre providência para não entrar na depressão, tá bom? Que pode acometer os melhores servos de Deus. Pode acometer. Vamos tomar sempre todo cuidado nisso, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês e que a graça de Cristo, nosso Senhor, seja sobre a vida de vocês, para que não entremos na depressão e, tendo entrado, consigamos ajuda para sair dela. É possível vencê-la.